Olá pessoal que acompanha o meu canal. Hoje eu resolvi fazer uma explicação, já que estamos no inverno, né? E muita gente seca a roupa atrás da geladeira, né? Ou atrás da geladeira, atrás do freezer. Aí eu já vi diversas explicações no YouTube, né? Vídeos, enfim, né? Que as pessoas explicam, mas não de uma forma clara, o que acontece dentro do sistema de refrigeração quando que a gente coloca uma roupa atrás da geladeira, atrás do freezer para secar. Então, eu fiz um pequeno desenho aqui que representa as peças que tem numa geladeira ou num freezer. É praticamente a mesma coisa. E vou dar uma pequena explicação de como que funciona o sistema e qual que é a alteração que causa no sistema quando a gente coloca uma roupa para secar atrás. Que alteração que acontece no sistema que vai resultar em maior consumo. Não vou levar em consideração a parte de perigos e tal, porque não é esse tema que eu quero abordar agora. É o consumo de energia elétrica. Então, aqui eu tenho o meu congelador da geladeira, que na refrigeração a gente chama de evaporador. Temos o compressor, né? Comumente as pessoas dizem o motor, né? Mas o nome é compressor. E o condensador, que é aquela grade que tem atrás da geladeira. Né? Isso aqui é um circuito hermético, ou seja, um circuito fechado. Né? Onde que eu tenho o meu compressor aqui, qual que é a função dele? Ele aspira o gás proveniente do congelador, aqui do meu evaporador, né? Aqui no tubo de sucção que liga o congelador, aqui o meu evaporador, com o compressor, o gás está no estado físico vapor, né? Ou seja, vapor saturado, vapor frio. O compressor, ele aspira esse gás e comprime ele. E ele eleva a sua pressão e a sua temperatura, transformando em vapor superaquecido. Aí ele vai para o condensador, aqui ou seja, aquela grade que tem atrás do freezer ou da geladeira. Né? E esse condensador, ele tem todas essas voltas de tubo aqui, que dissipa o calor no ar. E quando chega no final do condensador, o gás já está em outro estado físico. Ele está gás líquido. Por isso que na refrigeração a gente chama essa linha de líquido. Então, ele aspira, vamos recapitular aqui. Ele aspira o vapor saturado, abaixa a pressão, eleva a pressão, a temperatura passa a ser vapor superaquecido. Troca a temperatura com o ambiente e chega aqui em gás líquido, né, a uma alta pressão. Praticamente a pressão da saída do compressor até aqui no dispositivo de expansão é a mesma, né, ou seja, toda a pressão alta. Quando esse líquido ele passa pelo tubo capilar, que na geladeira é o sistema de expansão através do tubo capilar, esse tubo capilar ele despeja o gás líquido dentro do congelador e ele evapora, porque a tubulação do congelador ela é maior, a bitola dela é maior do que a do tubo capilar. Então o gás que chega aí líquido, ele vai ser jogado numa tubulação maior, ele vai expandir. Né? Esse processo de expansão, o que ele faz?
o fluido refrigerante ele muda o estado físico dele de líquido para vapor saturado. E nessa mudança de fase, ele absorve calor. Então a gente diz, está fazendo frio. Na verdade não está fazendo frio, ele está absorvendo calor. Onde vai ser novamente aspirado pelo compressor, jogado para o condensador, para transformar em gás líquido. Agora que vem a explicação do porquê que a gente não pode colocar uma roupa para secar. Vou usar o exemplo aqui de um freezer. Um freezer, ele precisa manter uma temperatura dentro entre 18 e 20 graus negativos. Para que ele consiga manter essa temperatura na parte interna do freezer, o fabricante diz que eu preciso de 1 PSI. Não é um bar, é 1 PSI, ou seja, 1 libra de pressão na minha linha de sucção. Aqui vem do evaporador até o compressor. Eu preciso dessa pressão bem baixa, com o fluido R134A. Então eu até coloquei esses dados aqui para mim mostrar de uma forma simplificada como é que é o processo aqui. Injetando o meu R134A no evaporador a uma pressão de 1 PSI, eu consigo uma temperatura de menos 24. Porque na refrigeração a gente tem uma relação de pressão-temperatura. Quanto mais baixa a pressão, mais baixa é a temperatura. Então, para mim conseguir, no ambiente interno de um freezer, uma temperatura de menos 18, menos 20, eu preciso de uma evaporação que seja uma temperatura ainda menor do que a temperatura que eu desejo no ambiente. Então, o que acontece? O sistema ele é todo dimensionado para manter as pressões dentro daquilo que os engenheiros que projetaram disseram que seria necessário para o bom funcionamento com o melhor rendimento. Então o que acontece? Aqui na minha tubulação do condensador, eu tenho uma pressão aí de mais ou menos 200 libras, 250. Quando eu coloco uma roupa para secar aqui no condensador, o que acontece? A troca térmica que eu tenho do gás quente com o ambiente, ela fica prejudicada. Então o que acontece? A minha pressão na saída do condensador aqui, e entre o compressor e o dispositivo de expansão, a pressão vai aumentar, porque o gás não conseguiu diminuir muito a temperatura dele com o ambiente. Então o que acontece? O gás aqui embaixo ele não vai chegar totalmente líquido como precisa. Uma parte ainda vai ser vapor superaquecido. Consequentemente, como eu tenho um sistema hermético, a pressão vai aumentar na descarga, vai aumentar na sucção também. Então, digamos que ao invés de eu ter 1 PSI de pressão na minha sucção, como eu injetei o gás a uma pressão maior, né, por causa que eu tinha uma roupa secando atrás do meu freezer aqui, essa pressão às vezes ela vai aumentar lá para uns 10 PSI. Aí eu não vou conseguir o menos 24 aqui, que estaria dando com uma pressão de projeto. Às vezes, aí agora não tem a tabela de conversão em mãos, mas digamos que vai atingir lá um menos 10. Já, o meu freezer vai passar a descongelar dentro. E aonde que gera o maior consumo? Pelo fato de aumentar a pressão quando que eu obstruo o meu condensador, o compressor ele vai fazer mais força para comprimir o gás, porque a pressão está maior. Então isso vai aumentar a corrente elétrica.
Quando ele aumenta a corrente elétrica, consequentemente, o consumo é maior também. E outro fator que vai fazer aumentar o consumo de energia é o maior tempo que vai ser necessário para atingir a temperatura. Então, se eu atingir os menos 24, digamos assim, um exemplo, né? 1 hora atinge menos 24, 1 hora de trabalho, em condições normais. Com o condensador obstruído, às vezes ele vai ficar 3, 4, 5 horas trabalhando e não vai atingir o menos 24. Então ele vai funcionar com maior consumo, menor rendimento e maior tempo para atingir essa temperatura. Então é por esse motivo que a gente não deve colocar roupas para secar atrás de freezer e geladeira. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Peço que se puderem se inscrever no meu canal e dar um joinha nos meus vídeos aí, é de grande valia para mim. Muito obrigado.